Hoje em dia, é muito mais comum, mas ainda existem muitas mulheres e muitos homens também que entram em relações que não falam o que gostam, que não falam o que não gostam. Eu falo a base do sexo mais difícil do que fazer sexo é conversar sobre o sexo. Fazer sexo é fácil, você deitou lá, papo, fez. Exatamente. Agora, conversar sobre, dizer do que gosta, dizer do que não gosta, exige um nível de intimidade nesse casal que muitas relações hoje em dia ainda não tem. Que aí é a falta do diálogo. Eu ainda brinco assim, ó, você vai ter, tem dia que você tem um orgasminho, tem dia que você tem um orgasmo, tem dia que você tem um orgasmão, né? Mas o seu orgasmo, ainda assim, ele pode acontecer de várias maneiras diferentes. Então, para de comparar. Não é porque sua amiga sentiu aquilo ou porque você leu aquilo outro que o seu tem que ser daquela forma. E para aquela pessoa foi bom daquele jeito, para outra vai ser de outro jeito. Com outro estímulo. Exato. É igual carro. Às vezes você sabe, às vezes não, você sabe como é que o carro funciona. Você precisa de um volante, de um câmbio, né? Mas às vezes você vai ter um carro que é um carro manual. Às vezes você vai ter um carro com 5 marchas, às vezes com 4, às vezes com 6. Às vezes a ré é para frente, às vezes a ré é para trás. Mas te levam a qualquer lugar. É igual a parceria. Às vezes você vai pegar um parceiro que te leva de um jeito, uma parceria que te leva de outro jeito. O que importa é que o carro é você. Você é o carro. Você que tem que saber como é que você funciona. Por quê? Porque se você sabe como é que você funciona, qualquer piloto que entrar, querida, te leva até onde você quer chegar. E não simplesmente colocar o teu orgasmo nas mãos dos outros. Eu digo, orgasmo a gente não terceiriza. A gente tem que ser dona dele. A proatividade. O outro entra para ajudar. Você está falando uma coisa interessante, Kátia. É mais ou menos como se você se conhecendo seu corpo, seus desejos, suas vontades, você é GPS para o outro que está chegando. Exato. Você conduz para onde tem que ir. Mas com autoconhecimento. Claro. Se você não se conhece, qualquer piloto que entrar no carro... vai fazer o que quer. Exatamente. Você que tem que ser o comandante ali. Exatamente. E você viveu essa experiência? Que, por exemplo, eu acho que as mulheres têm muito essa coisa de não dizer o que querem. Como se a figura do homem fosse uma coisa ele que tem sagrada, que comandar, né? E que tem que conduzir. E acho também que isso acontece com casais homossexuais. Sim. Que acabam padronizando esse erro dos héteros. Sim. Que é achar que vai ter um que vai ser sempre o comandante da relação. É horrível isso, né? Porque para ser livre, eu sempre fui uma pessoa, não sei se é por causa do meu signo, mas eu sempre soube exatamente o que eu queria. Então, se a mão viesse por aqui, eu já virava para ir para lá. Se a língua ficasse por aqui, eu já desviava. E às vezes, tinha homens que tornavam e voltavam. Chegou uma hora e eu falei, querido, deixa eu te falar. Eu sei que por aqui vai dar melhor, mas... tudo bem pra você? Lê o manual. Era quase eu já li o meu manual. Tá era aqui, quase isso. Mas eu depois fui perceber que eu tinha amigas que falaram, você falou isso? Eu falei, mas como? Por que não? Não pode falar? Porque meus pais, com relação sexual da gente, eram muito liberais. Tipo assim, só façam aquilo que der prazer pra vocês. E meu pai tinha uma coisa, Kátia, fantástica. Ele agora tá com 88 anos. Quando eu saía... Minha mãe também. Minha mãe tá com 86. Quando eu saía sair com um cara novo, não sei o que lá, ele ia me levar na porta, ele pegava um dinheiro, que hoje seria o quê? 50, 100 reais. Se não tiver bom, pega um táxi e volta para casa. Você não é obrigada a nada. Eu botava aquele dinheiro, eu falei, mas por que ele tá achando? Hoje eu vejo que a sabedoria dele era imensa, eu tinha para onde sair. Eu não precisava me submeter. É isso. Né? E quando eu falava para as amigas falavam, você falou isso, e aí? Ele topou. E aí teve uma vez que um cara não topou. E aí o que você fez? Fui embora. Maravilhosa. Isso é literalmente uma mulher bem resolvida. Mas isso assim, eu tinha 17, 18, 19 anos e eu ficava espantada das minhas amigas não fazerem isso. Falei, mas como é que vocês fazem? Até hoje. Aí elas falaram, não, a gente espera, porque ele pode se magoar. Eu falei, e eu posso me magoar também? De sair de lá... Eu tenho que permitir tudo. Sem nada? Né? Mas isso é raro. Hoje em dia,
é muito mais comum, mas ainda existem muitas mulheres e muitos homens também que entram em relações que não falam o que gostam, que não falam o que não gostam. Eu falo a base do sexo mais difícil do que fazer sexo é conversar sobre sexo. Diálogo. Fazer sexo é fácil, você deitou lá, papo, fez. Exatamente. Agora, conversar sobre, dizer do que gosta, dizer do que não gosta, exige um nível de intimidade nesse casal que muitas relações hoje em dia ainda não têm. Que aí é a falta do diálogo. É a falta do diálogo. Porque às vezes o sexo está muito bom, mas não tem diálogo. Aí, eu tô presa a isso porque o sexo é bom. E às vezes não tem as duas coisas. Não, que mas é tá o diálogo. Bom pra quem? Não tem o diálogo e não tem a parceria ali no sexo. Porque o sexo é ruim e não falta o diálogo. Muitas vezes chega pessoas com dificuldade de falar, eu tenho ejaculação precoce. Tá, então vamos pensar, brinca um pouco mais. Sim. Facilita, faz o sexo oral com a sua parceira. E aí, quando você achar que está satisfazendo ela, você vem para a posição que você acha melhor, né? Às vezes tem uma dificuldade e é o tabu. E isso eu tô falando de homens. Eu não tô falando. Porque as mulheres têm muito tabu, mas os homens também têm. Também. Muito. As pessoas têm muito tabu sobre sexualidade. Você vai ver, quando você vai falar de sexo, as pessoas ficam assustadas comigo. Acho que é por isso que é tão impactante. Porque no mesmo tom que eu tô conversando do livro da felicidade, eu vou conversar sobre sexo anal, sem mudar o tom, sem nada. Gente, quantas vezes eu tô na fila do supermercado? Acho que as pessoas chegam para você e falam, doutor, eu tenho TDA. Então, pra mim, elas chegam e falam, Kátia, quero dar o cu. Na mesma, Exatamente. Vamos lá, minha filha. Quer que eu te ajude? Eu vou lá falar. Você não acha? Agora, tem algumas vezes que eu acho um pouco demais. Por exemplo, na época bem do auge do Covid, estava eu fazendo exame, a moça com cotonete enfiado no meu nariz e falando, mulher, então, queria fazer um negócio diferente hoje à noite, eu aqui, ó, cotonetada, sem conseguir raciocinar. Amor, vamos esperar um pouquinho. Não, dá vontade de falar, só um instantinho, acaba o exame que eu te falo. Eu te falo isso tudo. Cotonete aqui dentro, amiga. Mas olha que coisa linda. O tal... as pessoas têm essa intimidade com você. Isso é uma confiança. Isso é uma conexão extraordinária. Extraordinária. Os homens te procuram? Muito, muito. Acho hoje em dia... Eu comecei o meu trabalho, o meu canal... Com as mulheres. O meu trabalho na internet começou como Mulheres Bem Resolvidas. Então, eu falava majoritariamente com as mulheres. É uma carreira de 20 anos. Então, eu passei 10 anos trabalhando no presencial. E aí, depois, entrei para o universo digital, para o universo online. Eu sou uma das tiranossauras lá da internet. Tanto é que esse antes ano... de Covid, antes de tudo isso. Não, que antes, Covid? imagina. Não tinha nem... Você já era Instagram digital. não tinha. Era Não, YouTube. E Orkut. Não, YouTube. Era, primeiro foi Orkut, aí depois veio o YouTube, depois veio o Facebook. Exato. Aí depois é que veio o Instagram. é muito recente. Muito recente. Eu também. Então eu tô lá. Estamos ali. Tamo junto. Tamo junta. Meu primeiro vídeo no YouTube tá fazendo 10 anos agora, em novembro de 2013. Foi o meu primeiro vídeo. Olha. Tá com 10 anos aí. Então eu fiz... O meu foi antes. Eu sou mais dinossáurica. Gente, eu sou mais dinossáurica. Pode ter certeza, eu sou mais dinossáurica. Então eu tava lá na internet, chamava Mulheres Bem Resolvidas. Então eu conversava, fazia os vídeos só para mulheres. E o que aconteceu nessa trajetória? Eu via que essas mulheres, elas iam se tendo uma autoestima maior, elas iam se conhecendo, elas iam melhorando a performance, elas iam se conhecendo mais. E aí elas começaram a ter a seguinte queixa: Kátia, eu tô ótima, mas meu marido não tá mais me acompanhando. Faz uns vídeos aí pra ele me ajudar aqui, porque ele não Adorei. desenvolvia e ele ficou pra trás. Exatamente. Aí eu comecei a pensar naquilo, falei, gente, é verdade. Aí Eu vou falar o comecei vídeo. a gravar pros homens também. Por quê? Pra ensinar a fazer um chups bacana, pra ensinar a fazer um vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. Ok, o chups tá. Fazer um sexo O oral sugador, bacana. exatamente. Porque tem cara que não sabe, Não. mano. Ele não sabe nem onde fica o clitóris. Meu amor. Não sabe? Mas bota aqui. Bota aí. Bota aí. Eu quando falo que a mulher tem 7 buraquinhos, O povo não sabe. o povo Não, fica não olhando pra minha sabe. cara, entendeu? Tem. O clitóris, ele não é um buraquinho, mas Não. ele é uma proeminênciazinha. Isso. Né, que Lá tá em ali. cima.
Exatamente. Aqui, ó, tá a caverna. Acabou a caverna aqui em cima. Você achou a azeitona ali em cima, é lá, foco nela. Você viu um vídeo que passa muito na internet e nas redes sociais, que fala assim pro cara, aponta, botam exatamente isso, aponta onde fica o clitóris. Aí uns fazem assim, como se fosse móvel. O clitóris é móvel, ele muda de lugar. Aí um vai e aponta para a entrada da vagina. O outro, teve um que apontou pro ânus. Não duvido, né? não, irmão. E ninguém, só teve um que acertou. Acho que foram uns 8 ou 10. Devia ganhar um prêmio. Eu também acho. E era o cara, porque tinha uns engravatados, o engravatado é que botou o clitóris móvel. Né? Teve o cara, sabe, um trabalhador normal, e foi interessante isso que ele falou assim, é aqui. E tem uma coisa, botou a linguinha aí, fica aí muito tempo batalhando. Não tira. É sobre isso. Esse cara é maravilhoso.